5 erros que todo iniciante de JavaScript já cometeu. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fê. E no vídeo de hoje a gente vai ver os erros que são bem comuns para quem está iniciando em JavaScript. Todos esses erros eu já cometi quando eu estava iniciando, e são erros como problemas de efeito colateral, uso incorreto do this, uso incorreto da sintaxe assíncrona do JavaScript, que muita gente tem dificuldade de entender. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, o primeiro erro que a gente vai ver aqui hoje é um erro que é bem comum, porque ele parece quase inofensivo, mas ele pode nos causar um bug que vai nos dar muita dor de cabeça. A gente chama de efeito colateral. Por quê? Porque a gente tem uma função que ela vai alterar o escopo externo dela, só que essa alteração é sem que a gente perceba. Então, quando ela executar, ela vai causar um efeito colateral na nossa aplicação e vai alterar coisas que não era para ela alterar. Isso pode nos dar muita dor de cabeça quando a gente estiver com algum bug na nossa aplicação, onde a gente não consegue descobrir o que está alterando o valor de uma variável, ou está alterando algum array ou algum objeto, e aí a gente descobre que é o efeito colateral de alguma função ali auxiliar que a gente está chamando. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde eu tenho um array de usuários. Esse array de usuários, por exemplo, poderia estar dentro do meu servidor, depois de eu fazer alguma consulta no banco de dados, né? Eu salvar esses usuários num array. Ou eu posso estar no meu front-end também, depois de fazer alguma consulta na API, que me retorna o meu array de usuários. Então, tô aqui com o meu array de usuários e eu criei uma função para ordenar esses usuários pelo nome. Então, os que tiverem o nome com a primeira letra do alfabeto vão vir primeiro, e assim por diante. Então, A, B, C, ele vai ordenar pela ordem do alfabeto. E aí aqui eu tô chamando essa minha função, sorted users, tô pegando o retorno dela e tô logando. Até aí tudo bem. Então eu vou executar aqui pra gente ver. E ele ordenou aqui pra mim, Alice, Bob e Charlie. A gente pode ver que a ordem era diferente, ele fez essa ordenação. Só que é aí que mora o perigo. Eu vou logar pra vocês agora aqui qual o valor de users. Eu vou logar o valor de users antes de chamar a função e depois, pra vocês verem a diferença. Vamos executar aqui de novo. Pode ver que antes o valor de users era aquele que a gente vê aqui, Charlie, Alice, Bob. E depois o valor de users virou Alice, Bob, Charlie, ordenado também. Mas o que aconteceu aqui? A minha intenção não era ordenar esse array original, era criar um novo array ordenado. Bom, mas como aqui dentro da minha função de sort users, eu estou pegando esse meu array users, que está fora do escopo da função, e usando a função sort, eu estou alterando a referência de users global, que está fora do escopo da função. Eu não estou criando um novo array aqui. Eu estou alterando o array que já existe. E essas funções auxiliares de array normalmente alteram o array original. Então a gente tem que ficar ligado com isso. Então a forma certa de fazer essa ordenação seria a gente criar uma cópia do meu array de users dentro da função e retornar essa cópia. Dessa forma a gente mantém o array original intacto, a gente não altera ele. Então eu vou executar aqui de novo para vocês verem. Ó. Eu tenho aqui, vou copiar o mesmo array com os nomes desordenados aqui para a gente ver a função funcionando. Aí aqui eu crio um novo array, sorted users. Então eu crio um novo array, copio tudo que tem dentro do array users e aí faço sort. E então retorno esse sorted users. Aí aqui eu vou logar para vocês o users original e o sorted para vocês verem como o original agora não vai mais se alterar. Ele vai se manter inordenado. Então aqui ó, o array original continua como Charlie, Alice e Bob e o array ordenado agora está Alice, Bob e Charlie, da forma que a gente queria. Então, um problema de efeito colateral é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado. Imagina se esse array de users fosse usado por toda a minha aplicação ou por todo esse arquivo que eu estou mexendo. Digamos que eu estou dentro do meu controller, por exemplo. E aí eu crio essa função auxiliar para ordenar os usuários e nem percebo que eu alterei o array original. Mas digamos que esse array original era ordenado por idade e eu queria criar um ordenado por nome. E aí eu acabo que eu mudo o original. Imagina o problema que ia causar na minha aplicação e eu nem ia perceber isso. E depois eu só ia perceber quando começasse a aparecer bugs na minha aplicação e ia ver, meu Deus, quem é que tá mudando esse array original? E aí pra gente perceber que é um efeito colateral de uma função auxiliar, demora um pouquinho. O segundo erro que a gente vai ver agora é outro erro de efeito colateral. Só que esse aqui é diferente do primeiro, porque no primeiro a gente estava alterando uma variável de escopo global, ou do escopo externo daquela função. Mas isso não ocorre só com variáveis de escopo externo. A gente tem que tomar cuidado também dentro das nossas funções
com os parâmetros que a gente recebe. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho meu array de números e eu criei essa função que vai pegar os números e elevar eles ao quadrado e vai retornar um novo array. Só que essa função, o que ela está fazendo? Ela recebe por parâmetro esses números, aí ela faz um for por todos os números e salva na posição i, né, que seria a posição desse número, o valor dele ao quadrado e retorna esse numbers. Só que eu não estou alterando aqui a variável global AV, eu estou alterando o meu parâmetro, tá? Não estou mexendo nesse aqui de fora. Beleza, então não era para esse meu número ser alterado, né? Não é isso que acontece. Eu vou executar aqui para vocês verem. Acaba que os dois arrays são alterados. E por que isso acontece? Porque aqui a gente está passando por parâmetro o numbers e a minha função está pegando a referência desses numbers e alterando direto. Aqui ele não está fazendo uma cópia. Ele está alterando essa referência que ele recebeu. E essa referência é o endereço aqui onde está meu array. Então eu vou lá, altero esse mesmo array, a mesma referência, altero os valores dentro desse array. E aí, quando eu retorno aqui, acaba que eu não criei cópia nenhuma, eu alterei o original também. E também sem perceber, eu achei que eu estava alterando só o meu parâmetro, ia ficar tudo dentro do escopo da minha função. Mas aí acaba que eu causei esse efeito colateral e acabei espirrando para fora da função. Então, eu vou logar aqui os numbers também antes da chamada da função e depois, para vocês verem essa mudança no array original. Então, aqui eu vou executar. Ó, antes esse era o meu array aqui, console log numbers. Aí depois de eu chamar a minha função, pode ver que o meu array original foi alterado também, mesmo eu estando recebendo esse valor por parâmetro. Agora vamos ver qual seria a forma correta, né, de criar essa função. Então, eu teria que fazer dessa forma aqui. Eu mantenho meu array de numbers aqui, beleza, só que dentro da minha função, eu vou criar uma variável para salvar o resultado. Vou chamar de result. Aí eu vou iterar por todos os meus numbers que eu recebi de parâmetro, só que eu vou salvar nessa minha nova variável. Nessa minha nova variável result, eu vou salvar o resultado de cada número. E aí vou retornar esse result. Dessa forma, eu não altero o array original. Então, eu recebo ele por parâmetro, uso ele para fazer meus cálculos, mas eu crio o meu próprio array para retornar o resultado. Eu vou executar aqui para vocês verem que agora o array original, ó, que está sendo logado aqui por último, numbers, tá continuando intacto. Então, eu vou logar aqui ele antes da chamada da função e depois, para vocês verem, que ele vai continuar igualzinho e não vai mais se alterar. Ó, continua o mesmo, que não era o que estava acontecendo antes. Antes ele estava sendo alterado. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu editei um pouquinho essa minha função. Em vez de ter um array de números, eu deixei só um número, o número 3. E eu alterei minha função também, em vez de fazer aquele for, eu só salvo o number que eu recebo como parâmetro, eu faço ele vezes 2 e retorno. Aí aqui eu vou logar o resultado e vou logar o number original. E vocês vão ver que esse number não vai se alterar. Ó, o resultado foi logado como 6 e o original continuou 3. Ah, Fê, mas agora vocês devem estar se perguntando, ah, Fê, mas quando eu fiz isso com o array, ele alterou o array original, porque aqui eu não criei uma cópia, né? Eu estou usando o mesmo parâmetro. Por que dessa vez isso não aconteceu? No JavaScript, quando a gente está lidando com tipos primitivos, as funções, quando a gente passa dados, né, por parâmetro, quando são tipos primitivos, as funções vão receber só o valor, elas não recebem a referência, entendeu? Então aqui, quando eu chamei minha função square numbers e passei por parâmetro esse numbers, por ser um tipo primitivo, o JavaScript criou uma cópia para mim e passou só o valor por numbers. Ele não passou a referência, ele não passou o endereço de onde está salvo esse numbers. Então aqui, quando eu editei esse numbers, ele editou só no escopo dessa função, ele editou só a cópia que essa função recebeu. E isso é diferente com o que aconteceu com o array. Lá com o array, quando a gente passou ele para o parâmetro, eu vou até descomentar aqui, quando a gente passou o array para o parâmetro, que a gente pode ver, ele alterou o array original. Por quê? Porque o array não é um tipo primitivo, então ele não criou uma cópia e passou a referência, passou o endereço direto de onde estava esse array. Quando eu editei o array dentro do escopo aqui da minha função, ele acabou editando o array original. Então, isso é uma coisa só para a gente ficar atento. Quando for valores primitivos, a gente pode fazer esse handle aqui dentro com um parâmetro e retornar, sem precisar criar uma cópia. Mas quando a gente estiver lidando com arrays ou com objetos, é interessante a gente criar uma cópia. Aí dentro da nossa função, a gente manipula essa cópia, faz as alterações e retorna essa cópia. O próximo erro também é um erro bem complicado. Por quê?
Porque esse erro provavelmente ele vai estourar em runtime. Então ele não vai estourar ali quando tu executar a tua aplicação. Ele vai estourar quando a tua aplicação estiver rodando ou processando algum dado, alguma função. Quando ele chegar nesse erro, a tua aplicação vai estourar ou vai crashar. O que é esse erro? É quando a gente não trata undefined e nulos. Como assim? Aqui eu criei um array, onde eu tenho meus usuários também, e aí eu tenho o primeiro nome desse usuário e o segundo nome. Aí eu criei uma função que é getCompleteName, para juntar o primeiro nome do usuário com o segundo e colocar tudo por uppercase. Digamos que eu queira salvar em algum relatório tudo uppercase, ou eu queira mostrar na tela tudo, né, em caixa alta, então eu usei a função toUppercase. Aí aqui eu fiz um for each normal por esses meus usuários e tô dando um console log do nome completo deles. Se eu estivesse executando a minha aplicação, ia estar tudo normal. Mas no momento que eu, por exemplo, pegasse esses meus usuários e fosse passar por esse for aqui, passar por cada um deles, aí a minha aplicação ia crashar. Olha só. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu vou executar. E ele estourou um erro. O que foi esse erro? Ele tá me dizendo que ele não consegue ler as propriedades uppercase de undefined. Mas como assim? Chegou aqui um usuário que não tinha o second, não tinha o segundo name. Mas aqui eu tô tentando fazer user.second.uppercase. E como eu não tenho nenhum tratamento para caso esse valor seja undefined ou nulo, ele está estourando um erro em runtime. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Sempre quando a gente for tratar com dados externos, ou que venham do banco de dados, ou venham de uma API, a gente tem que tratar caso eles sejam nulos ou undefined, porque senão a nossa aplicação pode crashar em runtime. Então, a forma certa de fazer esse tratamento seria dessa forma aqui. Dentro da minha função, eu vou adicionar o operador ponto de interrogação dentro da propriedade que eu estou tentando acessar. O que esse ponto de interrogação vai fazer? Olha, eu estou tentando acessar user.second. Então, eu estou tentando acessar essa propriedade do user. Mas quando eu boto esse ponto de interrogação aqui, eu basicamente digo, ó, eu não sei se essa propriedade vai existir. Então, se ela não existir, não estoura um erro. Não tenta fazer o que tem depois desse ponto. Se ela existir, então tu continua, transforma para uppercase. Se ela não existir, tu para por aqui e não estoura um erro. Então eu vou executar para vocês verem o que vai acontecer. Pronto, não estourou mais erro, minha aplicação executou, só que vocês podem ver aqui no terminal que ele logou o nome de todos os usuários, né, em uppercase completo, só que o Bob, o segundo nome dele ficou undefined. Por quê? Ah, porque aqui eu usei meu operador ponto de interrogação, ele tentou acessar essa propriedade, ela não existia, então ele trocou todo esse valor por undefined, porque ele não encontrou. Ah, Fê, mas isso fica muito feio, eu não quero mostrar na minha tela ali undefined, eu não quero salvar nos meus relatórios ou enviar um e-mail para o usuário com um valor undefined. Aí tem outro operador que a gente pode usar, que é o nullest coalescing. O que é o nullest coalescing? O nullest coalescing, esses dois pontos de interrogação que a gente coloca, o que basicamente ele faz? Ele verifica o lado esquerdo da nossa operação. Se o lado esquerdo da operação, aqui, da expressão no caso, for nulo ou undefined, então ele não vai usar esse lado e vai usar o lado direito. O lado direito é tipo um ou. Então, se isso aqui não for nulo ou undefined, eu uso esse valor. Se for nulo ou undefined, então eu uso o valor que está na direita. É basicamente isso que ele faz. Então eu coloquei um ou aqui. Se isso aqui for undefined, eu uso uma string vazia. Não vou colocar nada porque eu não tenho o segundo nome do usuário. Então eu vou salvar aqui, vou executar para vocês verem. A gente pode ver que agora ele só logou Bob, ele não colocou aquele undefined, porque o nullest coalescing fez esse tratamento para nós. Ele verificou, aqui tá nulo ou undefined, então eu vou usar o lado da direita. Então aqui eu poderia, por exemplo, botar por padrão Silva. Se não encontra, né, segundo nome, bota Silva. Então eu vou rodar aqui para vocês verem, ó. Executou. Charlie, ele encontrou o segundo nome, Alice, ele encontrou, Bob, ele não encontrou, então ele substituiu por Silva. Então, pessoal, é muito importante a gente adicionar esses operadores que adicionam um tratamento para caso seja null ou undefined em alguma propriedade que a gente está lidando ali, para evitar que durante a execução do nosso programa a gente lance algum erro, alguma exceção e acabe crashando a nossa aplicação. Então, principalmente se a gente está lidando com dados vindo da API ou dados vindo do banco de dados, a gente não tem certeza, a gente não tem como afirmar que aquele dado vai existir. Então, é muito importante a gente adicionar esse tratamento para evitar problemas como esse. E o próximo erro que a gente vai ver aqui agora é o uso incorreto do this. Então, eu criei aqui um objeto, pessoa, né, que tem um nome, uma idade, e ele tem uma função que é greet. Greet seria dar oi, né, dar boas-vindas. Então, dentro dessa função, eu faço um console.log
do nome do usuário e a idade. Eu falo aqui, oi, meu nome é this.name, vai pegar o nome do usuário, e a minha idade é this.age, a idade dessa pessoa. Aí o que eu fiz? Eu salvei essa função greet dentro de uma constante. Eu quero chamar só ela agora. E aí eu salvei ela nessa constante e vou executar ela aqui. Aí vocês vão ver o erro que vai acontecer. Ele logou, hi, my name is undefined and my age is undefined years old. Por que isso aconteceu, né? Por que ele não pegou aqui o age e o name? Porque quando eu salvei o greet nessa constante, o this trocou. Então, o que é o this? O this é uma referência ao objeto ou à função que está sendo chamada no momento. Quando eu estou falando desse objeto aqui, person, se eu chamo person.greet, ele vai pegar o this corretamente, porque ele vai procurar pelo escopo dele. Então, o escopo desse this aqui é o person. Como ele vai tentar pegar o name do person, ele vai encontrar, e vai tentar pegar o age, ele também vai encontrar. Mas quando eu salvei na constante aqui, greet, e tentei executar ela, ele perdeu esse escopo aqui de pessoa. O this não encontrou mais esse escopo aqui. Agora o escopo dele é essa constante aqui. Então, basicamente, quando ele tentou executar, ele tentou fazer greet.name e greet.age. Foi isso que ele tentou fazer. Ele não tinha mais aquela referência à pessoa aqui, a esse objeto person. Ele tentou fazer isso aqui quando ele executou. E aí ele não encontrou e logou undefined. Então eu vou executar aqui para vocês verem quando eu chamo person.greet que ele substitui. Mas quando eu salvo aqui na variável, ele não encontra mais. Então, a forma correta para a gente salvar esse escopo junto com essa função, porque aqui essa função logando undefined não funciona para nós, né? Não serve de nada. Eu quero que ela tenha essa referência ao escopo da pessoa da onde ela pertence. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar o operador bind, que é esse aqui. Então, aqui eu tenho a mesma pessoa, o mesmo objeto, com a mesma função greet, só que na hora de salvar essa função greet em uma variável, eu usei essa função aqui, bind, e passei person. O que o bind faz? O bind vai salvar o escopo de person dentro dessa variável. Então, agora essa variável, além de ter acesso ao escopo dela, ela vai ter acesso ao escopo de person também. Então, quando ela tentar fazer greet.name, ele não vai encontrar no escopo dele, mas ele também tem acesso ao escopo de person. Aí ele vai lá procurar. E aí aqui ele vai encontrar. Então, com esse bind, a gente salvou o escopo da pessoa junto com essa variável. E aí agora, quando eu executar minha função, ele não vai mais logar undefined, ele vai logar o nome do usuário e a idade certinho. Então, usar essa função bind aqui é muito importante quando a gente precisa salvar alguma função, algum método numa variável para usar ele depois, mas a gente não quer perder o escopo original da onde aquilo veio. Então, a gente usa o bind para salvar aquele escopo junto com essa variável. Então, agora, mesmo que aquela variável não está dentro mais lá do objeto person, ela ainda tem acesso àquele escopo. A gente salvou junto com ela. A gente criou essa memória para ela do escopo a qual ela pertencia. E o último erro que a gente vai ver hoje é um erro que eu acho que todo mundo que começou a trabalhar com JavaScript já cometeu, que é lidando com funções e dados assíncronos. Então, aqui eu criei uma função getUserData que chama o fetch, né? Faz o fetch numa API, pega essa resposta, transforma em JSON e salva essa resposta num data. E então retorna esse data. E esse data eu declarei aqui em cima. Até aí parece que tá tudo certo, então eu vou executar aqui pra gente ver. E a gente vai ver que o log, né, desse resultado foi undefined. Eu coloquei aqui, eu salvei o retorno dessa função no userData e loguei. Mas por que foi undefined? Por causa da característica de single thread do JavaScript. Então, olha o que aconteceu. A gente chamou essa função getUserData. Aí ela declarou esse data aqui. Aí na próxima linha a gente chamou o fetch. O fetch é uma função assíncrona. Então, ele vai ir lá nessa API, vai bater, vai pegar o resultado e então aqui no then, né, ele vai pegar essa promise e vai resolver essa promise e executar essas coisas aqui que eu coloquei no then. Porém, essa parte aqui está acontecendo de forma assíncrona. Então, o JavaScript veio aqui, declarou a variável, chegou nessa linha que é assíncrona, botou ela para rodar. E aí passou para a próxima linha. Ele não fica esperando essa execução aqui finalizar para passar para a próxima linha. Ele bota ali na pilha de execução dele, vai executando em paralelo, né? Vai rodando ali a thread do JavaScript. Ah, tá pronto? Não tá, então vai para a próxima linha. Aí na próxima rodada ele vê se está pronto ou não. Só que ele acaba chegando nesse return data antes dessa promise aqui tá pronta, antes desse dado ter sido retornado.
e ele chega nesse return data e retorna o data como undefined, ele ainda não fez a busca desses dados. Então a forma correta da gente lidar com esses dados assíncronos é usar a sintaxe do async await. Então aqui eu criei de novo a minha função getUserData, mas agora vocês podem ver aqui que eu coloquei na frente da declaração dela a palavra async. O que isso está dizendo? Que essa minha função é assíncrona, então ela não vai rodar sincronicamente, uma linha depois da outra. Tem dados aqui que a gente vai ter que esperar um pouquinho para conseguir resolver eles. Então, eu chamo o meu fetch, na frente do fetch eu boto esse await. O que esse await está indicando para o JavaScript? Ó, tu vai ter que esperar, né? Espera essa linha aqui completar antes de ir para a próxima. Então aqui eu faço um await, espero o meu fetch acontecer, pegar esses dados, aí eu salvo ele nesse response e então eu vou para a próxima linha que retorna o response transformado em JSON. E aí aqui eu posso salvar esse data numa variável e eu coloco o await também, para indicar que eu tenho que esperar isso aqui acontecer para então eu logar meus dados. Então, eu chamo a função getUserData, coloco o await, então eu indico para o JavaScript, ó, espera esse getUserData terminar. E aí, então, ele vai salvar esse data dentro do meu data e vai passar para a próxima linha que loga esses dados. Então, aqui a gente vai executar e vai ver que agora os meus dados são logados aqui no terminal. E uma outra forma que a gente poderia fazer isso também é usar a sintaxe do then. Eu posso chamar essa minha função getUserData e then seria quando ela terminar de executar, eu pego esse dado retornado, que eu posso chamar de userData, ou só data, ou body, como eu quiser, né? Eu dou um nome para esse retorno dessa minha função e logo esse dado. Então eu posso fazer dessas duas formas. Eu posso usar o await, que eu indico que eu quero que isso aqui espere de executar para então rodar a próxima linha, ou eu posso usar o then, e o then é como se fosse um callback, ó, bota isso aqui para rodar e then, quando isso aqui terminar, daí tu chama essa parte aqui. Então a gente pode usar essas duas abordagens, ó. Eu vou comentar essa aqui, vou rodar só ali a parte do then, e vocês vão ver que mesmo assim, o meu dado foi logado no terminal. Então, pessoal, por esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de documentação e artigos explicando um pouquinho melhor os erros e os problemas que eu comentei durante o vídeo. É isso, pessoal. Até o próximo. Valeu!